Nosso intuito agora é poder trazer para vocês um pouco da base da contabilidade pública. Contabilidade pública é um termo que já está ficando em desuso, porque se utiliza agora o termo contabilidade aplicada ao setor público. Mas tanto utilizar um quanto utilizar outro não tem qualquer problema não. A partir de 2009 começou essa utilização da CASP, né, Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que a gente pode ver que é muito mais bem aplicado do que a contabilidade pública mesmo. O termo contabilidade pública parece que é uma contabilidade que foi publicizada, foi aberta. É um ramo da nossa contabilidade. Então, este ramo, a contabilidade aplicada ao setor público, ele traz ou é aplicado às entidades que fazem parte do setor público, em essência, relacionadas ao orçamento fiscal e da Seguridade Social. A sua aplicação, nós vamos ver aqui também, é de como deve ser feito ou a quem deve ser utilizado. Mas eu quero começar falando com vocês sobre as legislações que são aplicadas para eles. Então, nós temos uma legislação aqui que ela vem, aqui atualizada, digamos, né? Ela vem de 1964, com a Lei 4.320, que ela relaciona diretamente o que deve ser feito em relação aos orçamentos e a contabilidade pública, bem assim que nos descreve a Lei 4.320. É uma lei de certa forma antiga, mas vigente. Então não há o que discordar quanto a isso, em especial em relação a concurso público. Além da Lei 4.320, nós temos outra que já tem bom tempo, né? Que é o Decreto-Lei 200 de 1967. Importante até destacar para vocês. Alguns falam só como Lei 200, outros só como Decreto 200. Decreto-Lei é porque à época, né, 1967, a exemplo das medidas provisórias hoje, né, se um decreto não tivesse sido votado pelo Legislativo, né, aprovado pelo Legislativo, ele se transformava em lei. Então virava com um termo meio muito coloquial, mas ele se transformava em decreto-lei, certo? Então aí nós temos o Decreto-Lei 200 que ele vem trazer algumas informações importantes, como por exemplo, a unidade de caixa. O que é unidade de caixa? Os valores das contas públicas, dos órgãos públicos, ou melhor, eles têm que ser depositados em uma única conta. Exemplo da União. A União tem que ter uma conta só para todos os entes. As prefeituras têm que ter uma conta só para todas as suas secretarias. Todos os valores têm que ingressar nessa única conta. Não quer dizer que essa única conta tenha, digamos, contas correntes relacionadas ou contas que são relacionadas para que se tenham limites. Eu estabeleço limites para gastos, eu estabeleço contas que são específicas para um determinado gasto, mas a unicidade de caixa dentro da contabilidade é obrigatória. A partir disso, nós temos em sequência, óbvio, houveram várias no meio, mas que alteraram, ou a 4320, alteraram o Decreto-Lei 200, e alguns decretos que acontecem dentro dos municípios, dentro dos estados e dentro da União. Mas temos depois a Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vem em um tempo que várias demandas sociais se levantavam por créditos ou rolagem de dívidas, créditos que não eram pagos em essência pelas prefeituras. Então vem um clamor popular para que haja uma regulamentação mais adequada. E surge então a Lei de Responsabilidade Fiscal, que vai regulamentar um artigo da Constituição que fala que a responsabilidade dos agentes públicos será estabelecida em lei complementar. Então veio a Lei Complementar 101, que estabelece um dos pontos principais, limites de gastos com o pessoal. E coloca limitação, por exemplo, nos estados o limite total de gastos não pode ultrapassar 60% da receita corrente líquida, não é de todo o gasto. Tá? Título de exemplo. Limites com dívidas também são colocados dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal para que se mantenham sãos os municípios, os estados e a própria União. Então, há muitas limitações na Lei de Responsabilidade Fiscal e, principal, a responsabilização dos agentes públicos enquanto execução do orçamento e gastos efetivos, né? Utilização das finanças dos órgãos públicos a que são responsáveis, prefeitos, governadores e presidente. A Constituição da República, eu acho que talvez eu deveria ter colocado lá em cima, porque ela é principal de todas, mas eu coloquei aqui
ficou fora da ordem da data até. Eu coloquei ela aqui como ela aparece após 1967, ficou fora da ordem da data, mas me desculpe. Mas o que acontece? A Constituição Federal ela vem após a Lei 4.320, vem após o Decreto-Lei 200. Só que ela recepciona ambos. E ela vai reger não diretamente a contabilidade, mas ela vai trazer informações muito importantes que refletem diretamente na contabilidade acerca dos orçamentos e de como serão os procedimentos públicos acerca dos gastos públicos, como podem ser. Ela recepciona essas duas leis em 1988 e dá sequência e fortalece uma questão importantíssima no poder público, que é o planejamento. E por fim não, mas o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, vigente hoje, é a 9ª edição, começou a ser aplicado a partir de 2022. Ele tem tido várias, como vocês podem ver que é a 9ª edição, várias alterações. Ele começa em 2009 com o nome de PCASP, Plano de Contas aplicado ao setor público, e vem evoluindo. Aí hoje nós temos como o MCASP, Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, que engloba o Plano de Contas e engloba as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. E por fim, a mais recente que temos é a NBCT TSP Estrutura Conceitual, que já falamos quando eu falei das bases da contabilidade para vocês, quando falamos sobre características da informação contábil. A Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público, Estrutura Conceitual, traz uma importante e relevante informação para aplicação na contabilidade que vai para o setor público. Essa norma, que é instituída pelo Conselho Federal de Contabilidade, ela vem trazer informações que delimitam como a informação contábil tem que ser apresentada. E é um dos fatores importantes para a contabilidade que o CFC lance normas que relacionam com a atividade pública também, porque ele é o regulamentador da contabilidade. Então ele tem que estabelecer também esses critérios. Nessas normas que eu apresento para vocês aqui, nessas legislações para a contabilidade aplicada ao setor público, está a essência do que deve ser observado. Então, provavelmente, no concurso de vocês, na prova de vocês, virão questões dentro do nosso Manual de Contabilidade aplicada ao setor público e da NBCT, muito provavelmente. E a partir da 4320, que sofre alterações do modo como, por exemplo, como apresentar as demonstrações contábeis, que agora estão dentro do decreto que estabelece o MCASP. Então, o MCASP ele vem por meio de decreto e ele coloca as formas, né, como organizar ou apresentar as demonstrações contábeis, e porque o plano de contas aplicado ao setor público ele vem de uma inovação que a partir de 2009, com internacional, 2007, 2008, tem uma alteração da lei das sociedades anônimas aqui no Brasil, que vai fazer a alteração ou adequação das normas às normas internacionais de contabilidade. E a contabilidade pública vem em conjunto com isso. Tanto é que o próprio balanço patrimonial, que era da contabilidade pública, se torna muito próximo, muito parecido com o que nós temos da contabilidade privada. Pois bem, quero trazer para vocês os conceitos de contabilidade aplicada ao setor público. Eu trouxe vários autores, mas eu quero me ater com vocês a um conceito que está na Lei 4.320. É esse conceito que está aqui, ó. Aqueles outros é importante vocês lerem para tomar conhecimento dele, entenderem, porque às vezes não acredito que vai cair o conceito especificamente. O conceito é mais para entender o que ela faz. Não vai cair o conceito escrito para preencher. Mas as funções da contabilidade pública eles vêm dentro disso. E a base, normalmente, vai ser a 4320. Então, os serviços de contabilidade serão organizados de forma que permita o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais e o levantamento dos balanços gerais e a análise e interpretação dos resultados. Os gerais não está arriscado ali, tá? Só escapou a caneta. Então, essa importante relação que temos na 4320 e o que eu vou apresentar depois acerca das naturezas da informação contábil do setor público sobre o que acontece. Neste conceito, nós trabalhamos aqui com orçamento, com patrimônio, com custos, balanços, que são as demonstrações, e as análises e resultados econômicos financeiros desses, que são
as contas que podem ser vistas a posteriori, aquelas que nos dão base de como a contabilidade pública vai agir na sequência das suas ações. Questão de ordem. O município de Veranópolis pergunta assim, em relação às diferenças entre a contabilidade privada ou pessoal e a contabilidade das instituições públicas. Analise as afirmações abaixo e assinale. Deixei errado o meu slide, escapou aqui, era para ficar as respostas só no outro, não dei embora. Contabilidade privada, o pessoal pode fazer tudo que a lei não proíbe. Perfeito, correto. Isso aqui até é um conceito que é muito comentado na questão da contabilidade, porque tudo que a lei permite, aliás, tudo que a lei não proíbe, o agente privado pode fazer. Qualquer coisa ele pode fazer, desde que a lei não proíba. Já o agente público ele só pode fazer aquilo que a lei determina que ele faça. Então, Eli Lopes Meirelles é que traz esse conceito, é um autor renomado do direito administrativo. E ele coloca isso que a administração pública está restrita àquilo que a legislação lhe determina. Na contabilidade das instituições públicas, pode-se fazer somente o que for determinado legal, correto? É a complementação do anterior. Na contabilidade das instituições públicas, deve-se efetuar a previsão legal para se efetivar qualquer ação governamental. Sim, essa efetuar a previsão legal é estar dentro do orçamento público. E a última, na contabilidade privada, o pessoal, a organização caminha em busca dos objetivos sociais pretendidos. Nas instituições públicas, a busca é pelo lucro financeiro, que está exatamente o contrário. Então aqui está errada a questão, né? Essa é falsa. A última, então, a alternativa E é que está correta. Se o nosso gabarito adequado, então, só a última incorreta ali, porque a atividade pública ela não visa o lucro financeiro. Por lucro financeiro, a gente vai dizer que ela visa, não tão claramente, o superávit. São termos distintos. Porque o que difere lucro do superávit? O lucro ele pode ser distribuído para os sócios. Já o superávit ele tem que ser reinvestido na entidade que o gerou. Um clube social, inclusive, não é um biscoitinho clube social, tá? Um clube de futebol, por exemplo, um clube social aí que o pessoal frequenta, ele também vai ter superávit que tem que ser reinvestido no próprio clube. Ele não pode distribuir o que teve de superávit para os seus dirigentes. A mesma coisa vai acontecer aqui. Quanto ao objeto da contabilidade aplicada ao setor público, ele também é o patrimônio. Assim como a contabilidade em geral é o patrimônio, aqui também, só que nós temos, além do patrimônio, a inclusão de outros fatores essenciais, como o orçamento e a sua execução e registro de atos potenciais. Vamos fazer por partes aqui, como faria o Jack Stripador. Orçamento e sua execução. Eu viso, enquanto contabilidade, o patrimônio como ciência obrigatoriamente. Em segundo lugar, orçamento e sua execução. Os órgãos públicos obrigatoriamente têm que fazer orçamento. Isso está na Constituição, está na 4320, no Decreto-Lei 200. A Lei Complementar 101 também narra vários aspectos a respeito do planejamento, excluindo apenas de si comentários acerca do plano plurianual, mas é obrigatoriamente análise e acompanhamento do patrimônio, ou seja, a minha contabilidade pública agora não se presta somente para aquilo que a gente acabou de ver nos outros momentos aqui da aula, que se analisava ativo, passivo, despesa e receita, só isso não é mais. Aquilo ali é patrimônio. Agora eu tenho orçamento. Agora eu vou transformar aquilo que é a despesa e receita em questão orçamentária. E a minha receita é uma previsão do que eu posso arrecadar. E a minha despesa é uma fixação de limites. Então eu tenho que cuidar agora do orçamento e a sua execução em especial. E também, além disso, eu tenho que analisar questões de atos potenciais. O que são atos potenciais? Na contabilidade em geral, não se registram atos potenciais na sua maioria. Aqui todo ato potencial ele merece ser registrado. Um contrato administrativo, ele é um tipo de ato potencial, porque ele gera efeitos futuros. Por exemplo, é muito comum os hospitais públicos, eles contratarem terceirizados para fazerem a limpeza. Até lavagem de roupas, talvez não tanto, mas a limpeza, a vigilância, uns órgãos públicos têm vigilância, serviço de limpeza, de assessoria, algo desse sentido que são contratadas outras empresas. Essas outras empresas assinam um contrato com o poder público, contrato administrativo,
E esse contrato, ele vai ser pago mensalmente. Então, digamos que ele faz um contrato pelo período de 1 ano. Paga primeiro, faz o empenho lá, paga primeiro e vai pagando parceladamente. Este ato potencial do contrato, ele tem que ser registrado também, porque ele gera efeitos futuros. E esses efeitos futuros vai dar alteração patrimonial. Ele já alterou orçamentariamente, porque ele, a partir do registro do contrato, faz um empenho, feito o empenho, já saiu lá do meu orçamento. Agora, enquanto pagamento, valores financeiros, os atos potenciais necessitam ser registrados para que eu saiba que aquilo que vai, na sequência, afetar a conta pública. Esse ato potencial, digamos assim, do contrato administrativo, de um contrato de limpeza, ele se torna potencial porque, por vezes, ele não acontece até o final. Então, eu não posso já contratar a empresa de limpeza e pago todo ano ela. Não posso fazer esse adiantamento. E nós vamos ver quando analisarmos a despesa pública depois, passo a passo. Mas eu preciso pagar a cada efetivação do serviço é que eu faço os pagamentos. Então, por isso que ele é potencial. Que talvez a empresa, em dado momento, pare de prestar o serviço. E o que a administração pública faz? Pare de pagar também. Então, por isso vai ser ato potencial, certo? Então, enquanto objeto da contabilidade pública, nós agora não temos só o patrimônio, temos também o orçamento e sua execução, principalmente, e os atos potenciais. Para os nossos objetivos, ele vem, eu deixei bem destacado aqui na cor vermelha para vocês, relacionados a fornecer informações para subsidiar as decisões dos órgãos públicos. Isso não era tão comum. Isso aqui veio, coloquei aqui buscado diretamente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, em termos, adequado à minha leitura, e porque ele vem bem ao encontro do que vários autores falam, inclusive Eudícibus, que eu deixei aqui para vocês. A necessidade de fornecer informações já acontecia muito na atividade privada e vem para o setor público agora. Então, enquanto objetivo, ela quer ampliar e auxiliar o poder público na sua tomada de decisão, dando a possibilidade de transparência dos dados públicos a todos os cidadãos, obrigação vindo da Lei de Responsabilidade Fiscal, a transparência que deve como princípio da Lei de Responsabilidade para os órgãos públicos. O regime aplicado à contabilidade pública. Bom, nós vimos na contabilidade em geral o regime aplicado de maneira geral, mas aqui especificamente nós temos uma distinção, porque aqui agora nós temos sistemas de contas distintos ou naturezas distintas. Então, nesse sentido, eu trouxe aqui já um texto do artigo 35 da Lei 4.320 que fala assim, e 85. Pertencem ao exercício financeiro as receitas neles arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. Nós vamos ver o que são receitas e despesas posteriormente, mas eu quero já antecipar aqui como acontece esse regime aplicado. Lá no 85 fala que são organizados de forma que permitam acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial e para isso existe o regime contábil. Bem, receitas, elas são arrecadadas e são incluídos os seus valores no aspecto orçamentário no momento que elas acontecem. Isso é chamado de regime de caixa. Já as despesas, elas são pelo regime de competência, à medida que não interessa quando for ser feito o pagamento, me interessa quando ele é feito o empenho. O que é o empenho? O empenho é como se fosse um contrato. Pode até ser encarado pela Lei 8.666 como um contrato simplificado. Então, neste momento, quando eu faço o empenho, digamos que foi feito o empenho em 2017, em 2019 foi recebido o material, em 2022 foi pago. Quando eu vou registrar? É necessário saber em qual natureza de conta eu estou trabalhando primeiro para isso. Nós temos natureza de conta orçamentário, patrimonial e de controle. Para as minhas contas orçamentárias, o que vale é esse artigo 35 da Lei 4.320. Nos falando que só vou computar os ingressos de valores recebidos e receitas quando efetivamente acontecerem ou nele arrecadados. Então, exercício financeiro de 2022. Recebi valores do imposto de
Propriedade Territorial Urbana, IPTU, lá na prefeitura, dos valores que eram de 2 anos atrás. Foi lá o sujeito passivo, né, o devedor, o cidadão foi lá acertar os impostos que estavam atrasados, chegou lá, fez lá um ajuste, né, e vai começar a pagar 2017, mais perto, vamos colocar 2020, 2021, 2022. Vai entrar exatamente no exercício que ele está fazendo a negociação, vamos colocar como exemplo 2022, todos os valores de ingresso. Isso para a questão orçamentária, não é a questão patrimonial. Já vamos ver em seguida. Já as despesas é diferente. Acontece quando eu fiz o contato lá. Ó, fornecedor do alface que vai ser vendido lá para a merenda escolar. Fiz o empenho com ele em 2020. E de lá para cá ele vem fazendo entregas. E eu estou pagando a cada 3 meses ele. Então, a cada 3 meses eu faço o pagamento, mas não tem nada a ver com o momento. Se estamos, como eu dei o exemplo da Receita, em 2022, em 2022 eu fazendo o pagamento não entra a escrituração no aspecto orçamentário em 2022, entra em 2020. Então, pertence ao exercício financeiro as receitas que entraram, ingresso de valores e as despesas que foram só empenhadas. Não interessa quando recebeu o alface, não interessa quando vai pagar o alface, interessa qual o exercício que foi feito o empenho. O MCASP, ele trata, ou melhor, para a Lei 4.320, antes disso, nós temos, na verdade, então, um terceiro regime, que é o regime misto. Isso é muito importante, isso é muito importante. O regime é misto porque para as receitas é o regime de caixa e para, vou até destacar aqui, as receitas é o regime de caixa e as despesas é o regime de competência, que faz, então, um regime misto para a contabilidade pública no aspecto orçamentário. Por quê? Porque o MCASP ele dá uma nova fase no aspecto patrimonial e coloca que esse regime é utilizado somente orçamentário. E a resolução 1367, ela coloca que o nosso regime de competência se aplica integralmente ao setor público. E esse integralmente ao setor público, ele não vai, por óbvio, uma resolução não pode ir contra aquilo que uma lei determina. Então, a competência vai ser para o regime contábil. Então, as contas de natureza contábil, ele vai ter um regime de competência, tanto para as receitas quanto para as despesas. Já o regime orçamentário, que é fundamentado na Lei 4.320, vejam, eu tenho 2 tipos aqui, ó. Eu tenho arrecadação e tenho empenho, que é o que me faz. A partir disso, a gente vai compreender que temos, então, um regime misto para orçamento e o regime de competência para o aspecto patrimonial da entidade. Então agora a gente tem que visualizar que existem vou fazer uma questão. Nós temos 2 tipos de regime a serem utilizados. Então não pode-se inferir diretamente que o regime aplicado à contabilidade pública é o regime misto. Porque o regime misto é tão somente para as contas de natureza orçamentária. Que quando vamos para as contas de natureza patrimonial, o nosso regime ele é eminentemente de competência. Como acontece esse regime de competência, mesmo tendo um regime orçamentário? Bom, as contas elas se entrelaçam as suas naturezas. E eu vou antecipar um exemplo aqui. Um determinado tributo, quando ele vai ser efetivado o seu pagamento, ele já aconteceu inicialmente a identificação. Aquela hora eu falei de IPTU, vamos seguir no IPTU. O IPTU, no dia 2 de janeiro, ele é feito o lançamento no nome do sujeito passivo, que é o proprietário da casa, apartamento, enfim, do prédio lá, né? Então, esse valor já foi lançado para ele. Contabilmente, este valor já é uma dívida dele para com o município. Então, neste momento, no aspecto de patrimônio, já está lançada a sua dívida. Ou seja,
Isso é competência, ele deve ali naquele exercício. Por outro lado, no orçamentário, se ele não pagou naquele exercício, apesar da previsão, não vai ter ingresso. Não há inclusão contra ele na dívida no aspecto orçamentário. Há previsão de que ele deve pagar. E se ele não pagou dentro daquele exercício, passou 2020, ele não pagou, no orçamentário está tranquilo. Agora, lá das naturezas patrimonial, das contas de naturezas patrimoniais, aí lá já está lançada a sua dívida. Vocês devem ter ouvido falar, já em dívida ativa, a gente vai falar também. Mas essa dívida ativa é reconhecida por conta do momento do fato gerador, que é a propriedade, que é o dia 2 de janeiro, lançado o IPTU no nome dele. Contabilmente, no aspecto patrimonial está lançado, no orçamentário não está lançado, porque ele não pagou, porque é o regime de caixa para as receitas. Mas vamos aqui a uma questão de ordem do município de Canoas. Como é chamado o regime que, conforme o Andrade, de novo, destaca receita e despesas, todas as entradas e saídas, recursos financeiros ou não, recebidos, pagos, arrecadados ou recolhidos efetivamente durante o exercício financeiro? Regime patrimonial, bancário, de caixa, de competência, o regime tributário. Eu acho que está bem claro pelo que a gente falou anteriormente. O regime de caixa que faz tudo isso. Recebidos, pagos, arrecadados. Vejam o quanto é importante entender o conceito que a banca tem a respeito dos regimes. É a partir disso que a gente consegue resolver mais adequadamente as questões nas provas que serão realizadas. O município de Canoas também é aquele que destaca como receitas e despesas todas as entradas e saídas dos recursos financeiros, ou não. Recebidos, pagos. Segundo Andrade, a expressão que preenche corretamente a lacuna vem novamente no nosso regime de caixa. Vê como eles batem, na verdade, eles trazem um conceito do autor aqui, de maneira um pouco diferente, vamos dizer assim, como uma citação indireta, no outro é uma citação direta, alterando um pouco para poder entender o que ele quer narrar sobre. Importante, independente de referir-se a créditos ou débitos de outros exercícios. Isso aí é muito importante quando a gente vai falar na questão de regime de caixa.